Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 4.1, Conteúdo, Produção Textual. Habilidade: reconhecer as características e a linguística do texto dissertativo. Ok, muito boa tarde a todos os alunos, professores. Estamos iniciando mais uma aula de português e a gente vai fazer a nossa revisão, da aula de ontem. Então vamos relembrar o que foi estudado. Muito bem, então ontem a gente estudou sobre o trovadorismo, que é uma manifestação literária, as primeiras manifestações literárias produzidas pelos portugueses, Surgiu aí no século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava no processo de formação nacional e se estende ao início do século XV, quando Portugal iniciou aí a sua aventura marítima, ultrapassando os limites dos mares, chegando ao Brasil, chegando à África, Então esse foi o movimento literário em língua portuguesa. O trovadorismo, no seu contexto histórico, nós temos aí o feudalismo, o teocentrismo, a filosofia, as cruzadas e a peste negra. Tudo isso aconteceu nesse período em que o feudalismo era um regime político da época, governado aí pelos feudos, pelo clero, que no caso era a igreja, pelos barões, pela classe dominante, rica, E o teocentrismo indica aí que Deus é o centro de todas as coisas, Então o homem não tinha tanta importância nesse período. Então Deus era que dominava a fé cristã nesse período. A filosofia também era voltada para a questão do cristianismo, Então tudo circulava, rodava em função da fé cristã. E as cruzadas foi um movimento em que era a luta, pela terra sagrada, que no caso era Jerusalém. Então havia uma briga entre os turcos, para ter o domínio dessa terra. E a peste negra foi um movimento bastante ruim da nossa história, da história europeia, na verdade, porque na época não havia saneamento, e as pessoas jogavam seus dejetos nas ruas e houve uma grande contaminação por uma bactéria transmitida pelo rato. Então eram as condições muito ruins, dessa época, e morreu milhares e milhares de pessoas. Então por isso que ela ficou marcada historicamente, e como a literatura ela caminha com a parte histórica, então a literatura sempre vai buscar esses fatos, que ocorreram no decorrer da história. E isso vocês com certeza estudaram muito bem nas aulas de história, E aqui em literatura vai só reforçar o que vocês já viram lá. Então, as cantigas trovadorescas, são consideradas os primeiros registros literários da língua portuguesa, e elas são classificadas como líricas amorosas e satíricas, e subdividem-se em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas de amor, o eu lírico era masculino, que falava aí de um amor impossível, porque não podia haver um amor entre um vassalo e uma dama da sociedade, Então o preconceito era muito grande, um homem pobre não podia casar com uma mulher rica e vice-versa. Então essas cantigas de amor serviam para declarar esse amor impossível. E a cantiga de amigo, o eu lírico passa a ser aí o feminino, apesar de o poeta ser um homem masculino, mas o eu lírico que era produzido nesse tipo de arte era feminino. Também declarava um amor impossível e geralmente pelo namorado que partia, E aí fazia-se todo um lamento por essa perda. Seguindo, nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer
as cantigas de escárnio era uma crítica indireta, ou seja, não se dizia o nome de quem estava sendo criticado, né? E aí usava-se a ironia para falar mal dessa pessoa, não é? E as cantigas de maldizer era uma crítica direta, porque ela dizia o nome da pessoa que estava sendo criticada e usava uma linguagem agressiva, né? Palavras fortes que ofendiam a pessoa, né? Então agora a gente vai para o momento do nosso desafio e daqui a pouco a gente retorna. Nós temos o texto aí sobre a internacionalização da Amazônia, que foi escrito aí pelo ex-senador Cristóvão Buarque, em que ele defende a nossa Amazônia. Durante o debate em uma universidade nos Estados Unidos, o ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro da Educação e atual senador Cristóvão Buarque, na época ele era senador, tá? Esse texto já tem algum tempo, foi questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia. Um jovem americano introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Então, Cristóvão Buarque respondeu: de fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia, por mais que nossos governos não tenham devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a humanidade. Se a Amazônia, sob uma ética humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extensão de petróleo e subir ou não o seu preço. O capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural amazônico, seja manipulado e instruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Defenda a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando-as, todas elas, não importando o país onde nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja só nossa. Então, de acordo com esse texto sobre a internacionalização da Amazônia, que o ex-senador Cristóvão Buarque se posiciona contra esse assunto, quais palavras e argumentos você usaria para defender a nossa Amazônia? Então vamos para o início da nossa aula. Muito bem, turmas. Então hoje nós vamos estudar sobre o texto dissertativo, argumentativo, opinativo. E ele não deixa de ser um texto informativo. Então vamos conhecer um pouco da estrutura desse texto, vamos ver um exemplo e depois nós vamos mostrar para vocês passo a passo. Então, a estrutura do texto dissertativo, expositivo e informativo, né, a gente em primeiro momento deve escolher um assunto sobre o qual se pretende escrever, depois focalizar apenas uma parte desse assunto, né, porque a gente vai ter que defender esse tema, porque se realmente for escrever tudo, o determinado assunto levará bastante tempo para concluir o texto, né? Então, como o texto tem que ter um limite, né? Então é necessário que faça esse traço. Por último, estabelecer um objetivo, que no caso é a tese, para que de fato se saiba o que se quer ou o que se pretende, ou ainda por que se resolveu escrever sobre o texto. Então, no primeiro momento, nós vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aí o tema, que é o assunto maior, né? No caso, vamos falar sobre a linguagem.
já que nós estudamos língua portuguesa e a linguagem faz parte. Então, o assunto, nós vamos o quê? Delimitar, né? Nós estamos delimitando esse assunto, ou seja, estamos recortando do maior para o menor. Então, vou falar apenas da linguagem na comunicação. Por quê? Porque existe linguagem em vários outros aspectos. Então, a tese e o objetivo é mostrar como a linguagem na comunicação identifica os falantes de uma sociedade. Então, é isso que eu pretendo mostrar no decorrer do meu texto, né? No desenvolvimento do meu texto. E aí eu vou ter que observar essa estrutura, o título, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão desse texto. Então, vamos começar pelo título do texto, né? Que é a ideia central que nós iremos desenvolver, que nós iremos colocar lá o assunto que nós iremos trabalhar. A introdução, o que vem a ser a introdução? É um tópico frasal, né? Uma frase que ela pode ser uma afirmação positiva ou negativa e expor as ideias que você irá desenvolver no corpo do texto. Você coloca uma ideia, uma ou duas, dependendo da sua capacidade de desenvolver esse assunto, né, no decorrer do texto, e aí você vai afirmar ou negar, ou você vai defender ou você vai se posicionar contra, né, como foi o caso do primeiro texto que eu mostrei lá, do Cristóvão Buarque. E o desenvolvimento, né, são argumentos com os quais se pretende convencer o leitor de que a afirmação é verdadeira, né, segundo o seu ponto de vista, o seu conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, os argumentos deverão vir durante o desenvolvimento. Você vai utilizá-los justamente para convencer, para mostrar para o leitor que o teu pensamento, que a tua ideia é válida sobre o assunto que você defende, né? Então, vamos ver sobre a linguagem na comunicação, né? Que é um texto que eu trouxe para vocês para exemplificar como é que ficaria estruturado esse texto. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui para vocês, que nós estamos mostrando aqui para vocês, é uma ideia, uma noção, né, de como você deve elaborar um texto, né? Percebendo, né, essa estrutura formal, introdução, desenvolvimento, conclusão do texto. E entender o que tem em cada parte do texto, o que se quer em cada parte do texto, para que esse texto fique organizado. Não é? Então vejam que a introdução é o primeiro parágrafo, né, que você vai colocar o quê? As primeiras ideias. Então vejam que se fala da linguagem. A linguagem é um dos principais meios de comunicação no contexto social. Isso é uma verdade? É uma verdade. Você há de convir comigo, de concordar comigo que isso é uma verdade. Ela é capaz de transmitir mensagem por meio da fala e de outros elementos comunicativos. Então, isso também é uma verdade e que eu vou ter que usar os argumentos no desenvolvimento do texto para provar que o que eu estou falando aí nesse início, nessa introdução, é verdadeira. Então, vamos ao desenvolvimento. A linguagem é um mecanismo de transmissão de mensagem utilizada para identificar e diferenciar os mais diversos tipos de grupos sociais. Então, isso é verdadeiro. A linguagem ela vai ter esse objetivo, né, de transmitir essas mensagens e diferenciar e identificar os mais diversos tipos de pessoas, grupos sociais que estão em um país, né, os quais irão se distinguir por meio de sua escala social, a sua faixa etária, o gênero, né, o nível escolar, ou seja, dentro dessa escala social, né, a linguagem vai permear aí o jovem, o idoso, as profissões, né, as crianças. Então, ela vai estar envolvida em todos esses níveis sociais, né? A escola, né, o nível escolar, se a pessoa é alfabetizada, se ela não é, se ela tem pouco estudo, se ela não tem, né? E aí a linguagem ela vai mostrar isso, ela vai caracterizar, né, vai dizer quem é esse ser através da linguagem. E a fala, por sua vez, né, é capaz de apontar se o cidadão é estrangeiro ou não. Se não for, podemos ainda descobrir a sua naturalidade. Então, a fala, ela também está relacionada ao quê? À linguagem. E através da fala, nós vamos conhecer essa pessoa.
A gente vai começar a identificar se ela é brasileira, se ela não é, se ela é da nossa região, se ela não é. Então, vejam os argumentos que ele está utilizando, né, falando sobre a linguagem. Os elementos comunicativos que podemos utilizar para transmitir uma mensagem podem ser os símbolos, a mímica, né, os desenhos, sinais de trânsito, a Libra, né, que é o código de sinais a linguagem de sinais que os surdos mudos utilizam, e dentre tantas outras formas de comunicação. Ok? Então, esses foram os argumentos que ele utilizou para falar sobre a linguagem na comunicação humana. E a conclusão, que é o fechamento do texto, que você pode remeter ao que está iniciando lá no texto, ou então você pode criticar, você pode propor uma solução, depende do assunto que você está trabalhando. Se ele for muito polêmico, você sugere algumas sugestões de solução, né? Porque nem sempre é possível solucionar determinados problemas. Portanto, vejam que eu inicio o meu texto com uma conjunção conclusiva, porque eu já estou encerrando o meu texto, ou seja, é o último parágrafo, e nesse último parágrafo, geralmente eu coloco uma conjunção que vai concluir esse pensamento. Voltando lá, por favor, não terminei ainda. Portanto, é por intermédio da linguagem que se tece uma linha padrão, para que desse modo possa classificar e ao mesmo tempo discriminar e condenar o indivíduo por intermédio de sua fala, ou enviar uma mensagem por meio de outros elementos da comunicação. Então, em algum aspecto, ele voltou lá ao que se fala no início do texto, né? As ideias, é claro que com outras palavras, e aí ele encerra, né, o pensamento nesse último parágrafo. Então, esse texto, ele é um texto argumentativo expositivo, né? Porque ele não tenta te convencer, ele não é opinativo, ele é argumentativo expositivo, porque ele expõe uma ideia sobre a linguagem, né? Então, agora nós vamos ver um texto que ele tem a ver mais com a ideia de argumentar e opinar. Já é um texto que vai apresentar uma defesa positiva e negativa. Veja como esse texto foi escrito. Então, o tema é festivais de música, porque é um tema maior, é um tema grande, né? Que se for falar de música, vai ter muito assunto para se falar. E aí eu delimitei o assunto, né? Então, a gente vai falar apenas do FECANI, que é um evento que acontece aqui na nossa região, né? E assim como eu poderia falar de várias outras festas que existem no nosso estado, né? A festa do Cupuaçu, a festa da Ciranda, a festa do Boi Bumbá, não é? Então vejam que dentro de festivais de música existem vários outros festivais que estão envolvidos aí. Então eu trouxe um que tem a ver com a nossa região, assim como você também poderia escrever um texto dissertativo, argumentativo, expositivo, opinativo, que fale sobre um festival que acontece aqui na nossa região ou que acontece em outro estado. Então, a tese, que é o objetivo que você tem que alcançar no seu texto, né? Mostrar os benefícios e malefícios. Então, vejam aí que há a ideia negativa e ideia positiva, né, do FECANI. E observar as partes que compõem o corpo do texto. Mais uma vez, ele vai ter que ter o título, ele vai ter que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é a estrutura fundamental do texto dissertativo. Em seguida, vem a ideia central, né, que vai estar colocada lá no título, é a ideia principal, primordial aí. E a introdução, que é o tópico frasal, que é a afirmação positiva ou negativa, né, sobre um determinado assunto e que você vai ter que defender lá no desenvolvimento, usando os argumentos, né, a favor ou contra ao que você pensa, ao que você idealiza. Então, eu tenho aí o título FECANI, né? Ele traz benefício ou malefício? Veja que eu comecei com uma pergunta. Tem-se uma pergunta. A gente pode fazer um título com uma pergunta? Com certeza que sim, podemos. O texto é nosso, né? Desde que no decorrer desse texto eu vá responder o que está se propondo, não é? A ideia central do texto, que é justamente onde fica o tópico frasal, né? Que é esse início que vai estar
exposto a ideia principal que serão desenvolvidas as ideias. No mês de setembro, realiza-se no município o Festival da Canção Itacoatiara, né? E tal evento é realizado no Centro Cultural Juracema Holanda e apresenta pontos positivos e negativos para o município. Então vejam que aí ele está propondo aí as ideias positivas e as negativas desse evento. Então, no desenvolvimento, eu vou ter que mostrar, através de argumentos, que há pontos positivos e que há pontos negativos nesse evento. Então, vamos aí no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro, apresentaremos os aspectos positivos do FECANI. Vejam que ele está expondo os pontos positivos. Então, agora ele vai defender o que é positivo. Com relação ao setor econômico, há a possibilidade de emprego nos bares, hotéis, restaurantes, né, entre outros. Pois, com a demanda de turistas na cidade, nesse período, necessita-se contratar o maior número de trabalhadores temporários. Esse é um ponto, esse é um argumento positivo, né? Economia. Enfocando o lado cultural do FECANI, pode-se observar que no decorrer do festival acontece vários concursos, como por exemplo, concurso de poesias, de contadores de história da Itacoatiara, concurso de comidas regionais, concurso de artes plásticas e finalmente concurso de música, o qual pessoas de todo o Brasil concorrem ao prêmio de melhor música e intérprete. Esse é um outro ponto positivo, é um outro argumento que ele está utilizando. Então ele vai mostrando, né, passo a passo, por que isso é positivo. Considerando as vantagens do festival, afirmamos que há benefícios, né, tanto para o lado cultural quanto para o econômico. Então, ele reafirma o que ele acabou de defender. Porém, veja que eu utilizei aí uma conjunção adversativa, negativa, que ela vai se contrapor às primeiras ideias que estão colocadas aí nesse início do desenvolvimento, né? Já que ele está sendo mostrando argumentos positivos, agora ele vai se contrapor. Ao focarmos o lado negativo do festival, peraí, calma lá, volta lá. Nota-se que nesse evento há diversos pontos cruciais. Primeiramente, podemos citar que os músicos itacoatiarenses raramente conseguem ser premiados. Esse é um ponto negativo. Isto porque não há uma escola técnica de música para capacitar os músicos itacoatiarenses, pois as autoridades não dão o devido apoio a esses artistas. Em consequência disso, né, ele continua falando negativamente. O município deixa muito a desejar nesse aspecto cultural. Acrescente-se a isso que os organizadores do festival também não incentivam a qualificação dos artistas. Isso é um outro ponto negativo com relação a não haver artistas que ganhem esse prêmio, né? Artista da região, né? Da região do Amazonas. Então vejam que ele expôs uma ideia negativa, né? Duas ideias negativas aí. Em decorrência desse fato, os concorrentes de outros estados vêm ganhando todos os prêmios nos últimos anos, né, desse evento. Além disso, nos palcos alternativos onde se apresentam os artistas locais, não há chuveiros para as pessoas se refrescarem durante o dia, sem falar dos banheiros que são insuficientes para atender a demanda. Outro ponto negativo. No período do FECANI, constata-se que há, de fato, circulação financeira local, mas o município não retém nem 50% de tudo que o FECANI proporciona, porque os vendedores ambulantes, os cantores, os premiados, os patrocinadores, a maioria é de fora, ou seja, Itacoatiara se resume no local onde se realiza o festival. Então, apenas o local, né, que se realiza esse evento. Assim, o festival deveria chamar-se Festival da Canção em Itacoatiara, né, já que ele não ganha, né, o que deveria ganhar, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico. Então, vamos concluir esse texto. Conclui-se que o FECANI apresenta mais pontos negativos do que positivos. Os moradores do município, que deveriam ser os maiores beneficiados, passam a sofrer as consequências. Por outro lado, os visitantes que vêm em busca de entretenimento, cultura e lazer, o festival é favorável a elas, porque depois vão embora e só voltarão no próximo ano. E o município fica mesmo com as doenças, com o lixo e com as futuras mamães. Então, observem como ele fez uma retrospectiva lá do que ele falou, né, dos pontos positivos e negativos que os moradores têm, né, daquele município, e o que ele não tem, as vantagens e as desvantagens. No final,
ele faz o quê? Uma crítica, né? No final ele critica, né, como que esse município fica após esse evento, não é? Então, no texto dissertativo, né, ele vai desenvolver, ele vai explicar um assunto, né, ele vai discorrer sobre esse assunto, como eu acabei de mostrar para vocês, né? E tem textos que eles vão ser apenas dissertativo ou expositivo, ele vai apenas expor uma ideia, né, sem criticar, sem opinar, né? Mas em outros momentos nós vamos ter os textos dissertativo, argumentativo, opinativo, né, que ele vai argumentar fortemente e ele vai criticar, né, fazer uma crítica. O texto dissertativo ele é um texto que pode ser expositivo e formativo, né, que vai dar só apenas informar. Argumentativo opinativo, quando ele dá a opinião dele e opina sobre esse assunto, argumenta, né, usa de vez, uma vez que expõe informações, apresentar argumentos e opiniões sobre determinado assunto ou tema, né, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa, como eu mostrei para vocês aí nos exemplos. O texto dissertativo é aquele que tem como o argumentativo opinativo, tem como principais características a apresentação de um raciocínio e a defesa de um ponto de vista, um questionamento a uma determinada realidade. O autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. Então vejam como os argumentos são os fatos, são os dados, né? Ele vai mostrando, vai descrevendo, né? Lembra que ontem eu dei aula sobre texto descritivo, né? Por isso que nos textos dissertativos e nos textos também narrativos vai ser necessária essa descrição, para justamente o leitor, ao ver esses pontos, ele saiba, né, que os argumentos que o autor está defendendo são fatos, são dados, né, importantes, são dados que são verídicos, que são divulgados, não é? As 3 características básicas de um texto dissertativo são a apresentação do ponto de vista, né, a discussão dos argumentos e a análise crítica do texto. O texto argumentativo opinativo tem por finalidade principal, né, persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Então, o texto opinativo, ele vai persuadir, ele vai convencer a pessoa, o leitor, de que aquela ideia, aquele ponto de vista dele é verdadeiro, tem valor, não é? E o texto informativo expositivo, ele vai apenas expor, vai apenas mostrar, né, um tema, né, vai organizar, logicamente, esse texto sem emitir nenhuma opinião, né, sobre o assunto, né, como foi o primeiro texto lá que eu mostrei para vocês. E vamos ver a estrutura, né? A estrutura convencional do texto dissertativo ela é formada por 3 partes essenciais, que é a introdução, que vai estar no primeiro parágrafo, né, que é o tópico frasal, o desenvolvimento, que pode ser composto por 2 ou 3 parágrafos, dependendo do que você vai escrever, dos argumentos, das ideias que você vai desenvolver, e a conclusão geralmente fica um parágrafo apenas. E na introdução, vamos relembrar mais uma vez, terá o tópico frasal, em que se apresenta a ideia, né, ou ponto de vista que será defendido, o desenvolvimento ou a argumentação, que é a parte do texto em que se desenvolve o ponto de vista para tentar convencer o leitor, e para isso deve-se usar uma sólida argumentação, né, citar exemplos, recorrer à opinião de especialista, fornecer dados, entre outros elementos. E a conclusão em que se dá o fecho do texto, né, coerente com o desenvolvimento e com os argumentos apresentados. Mais uma vez, vamos ver a estrutura, um esquema. Nós podemos ter o primeiro parágrafo, vai estar o tema. No segundo e terceiro e quarto, vai estar os argumentos que você vai utilizar para convencer, né, o seu leitor, quando for um texto argumentativo. Se for um texto expositivo apenas, você vai desenvolver em cada um desse parágrafo um argumento. E no último, que é a conclusão, você vai retomar o assunto do tema e fazer as suas críticas, né, soluções para aquele devido problema que você apresentou no seu texto. E o tópico frasal do parágrafo introdutório é a ideia central do parágrafo, né, que ela é enunciada através do período denominado como tópico frasal, e esse período governa o resto do parágrafo, né, como eu já mostrei para vocês. E as marcas linguísticas, como é que fica? Como é que elas se apresentam, né? Os operadores discursivos, que são as conjunções de conclusão,
de adversidade, né, de contraposição, as preposições, as expressões denotativas, né, a presença de verbos, de locuções verbais, o uso do tempo, né, do presente, do pretérito, e as preposições, né, que são elementos de ligação entre uma palavra e outra, os pronomes, né, as conjunções, que são bastante importantes, né, no caso quando você está escrevendo um texto, as expressões denotativas, né, ao invés de, uma vez que, e tantos outros elementos que vão fazer parte do nosso texto, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.